ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neo-ateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Nós aceitamos as configurações de fábrica do nosso celular praticamente sem questionar. A gente nem pensa nisso, né? Exato. O aparelho já vem com aqueles aplicativos padrão, a tela com um brilho específico, e a gente simplesmente assume que aquele é o estado natural das coisas. Com certeza, vira o padrão invisível. E se alguém quiser apagar tudo e mudar o sistema inteiro do zero, essa pessoa é vista como a estranha. A pessoa desviante que precisa se justificar para todo mundo. Nossa, sim, vira o esquisito da turma. Mas e se a nossa sociedade estiver operando com as configurações de fábrica completamente erradas sobre a própria natureza da realidade? Essa é uma pergunta pesada. Pois é, e se ao longo de milênios nós tivermos invertido totalmente quem é que deve explicações a quem quando o assunto é o sobrenatural? No nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai dissecar exatamente essa inversão. E olha, é uma inversão e tanto. É um argumento denso, super afiado e amplamente debatido. Nós vamos entrar de cabeça na defesa do ateísmo construída pelo falecido autor e jornalista Christopher Hitchens. Um nome que sempre gera muita discussão. Sempre. O nosso material base hoje é a transcrição daquele ensaio em vídeo bem famoso, o I'm an Atheist, Here's Why, do canal Hitchpoint. E antes da gente entrar nos detalhes e começar a desempacotar tudo isso, eu acho muito importante estabelecer uma regra de ouro aqui. Por favor, manda bala. É fundamental para quem está escutando a gente entender que o nosso objetivo hoje não é julgar quem está certo ou errado nas bancadas da teologia. O texto do Hitchens lida com visões muito, muito intensas sobre religião e fé. Temas que são super polarizadores, né? Exatamente. Temas que tocam na essência das convicções de muita gente. Então, o nosso papel como guias hoje é puramente dissecar a arquitetura desse argumento. Nós não estamos tomando partido. Isso tem que ficar cristalino para nossa audiência. Sim, a gente não está endossando e nem condenando as visões do autor ou as religiões que ele menciona. Nós vamos desmontar o motor do raciocínio dele só para entender como as peças funcionam juntas, como um exercício intelectual rigoroso. Perfeito. É colocar as ideias sob o microscópio mesmo. E, olha,
A primeira mostra que o Hitchens coloca sob essa lente é justamente aquela analogia das configurações de fábrica que eu mencionei. Essa sacada dele é genial. É uma retórica muito sagaz. Ele mostra que a simples pergunta "por que alguém é ateu?" já carrega uma premissa oculta gigantesca. A premissa de que o ateísmo, que é basicamente a ausência de crença, exigiria uma defesa monumental. Como se o estado padrão de um cérebro humano devesse ser acreditar no misticismo, né? Exato. Ele vira a mesa completamente. Ele propõe o seguinte considerando tudo que a humanidade descobriu sobre física, sobre biologia, psicologia e até a origem histórica dos textos antigos. Sim, todas as áreas do conhecimento. Pois é. A verdadeira anomalia não é ser ateu. A anomalia para ele é alguém em pleno século XXI escolher ancorar a própria compreensão do cosmos em mitologias da Idade do Bronze. E o que é fascinante aqui é a base epistemológica que ele constrói logo de cara. Ou seja, ele questiona as próprias regras de como a gente sabe o que é verdade e o que é invenção. Ele não dá colher de chá para a religião. Nenhuma. Ele se recusa a tratar a religião só como um sistema inofensivo de conforto moral, sabe? Ou uma poesia bonitinha da comunidade. Ele vai direto no ponto. Ele encara a religião pelo que ela afirma ser um conjunto de alegações factuais sobre o mundo material. Tipo, coisas físicas mesmo. Isso. Alegações como a de que o universo inteiro foi criado em 6 dias, ou de que um dilúvio cobriu até o topo do Monte Everest, ou até que a oração tem o poder de alterar fisicamente a realidade para curar doenças. E aí a ciência entra em choque com isso, né? Exato. Ele aponta que essas afirmações são demonstravelmente falsas, e ele é categórico, viu? Ele diz que não são falsas de um jeito interpretativo, elas são cientificamente incorretas. Caramba, ele realmente não alivia. Não mesmo. Ele coloca a crença dogmática na mesma prateleira de quem acredita que a Terra é plana. Ou quem acredita piamente que o Elvis Presley forjou a própria morte e está trabalhando como frentista num posto de gasolina. Nossa, a analogia do Elvis é sensacional. Mas vamos desempacotar isso porque essa questão das evidências parece ser o grande pilar de tudo que vem depois no texto dele. Sem dúvida, é a fundação de tudo. Isso me faz pensar numa contradição imensa na forma como a nossa sociedade lida com a confiança. Pensa bem, se um indivíduo pega as economias de uma vida, investe num esquema de pirâmide. Um clássico golpe, né? Sim, ou se a pessoa decide tratar uma doença super grave com cristais mágicos, sem nenhuma comprovação científica. A sociedade inteira olha para essa pessoa e acha que ela é incrivelmente ingênua. A gente logo pensa que faltou o básico do ceticismo para essa pessoa. Exato, a gente considera que é um vício de pensamento, uma falha grave de raciocínio. Mas, como Hitchens aponta com muita ironia, tem um truque cultural aí. Qual o truque? Quando a alegação envolve o sobrenatural e está escrita num pergaminho bem antigo, essa mesma suspensão do pensamento crítico deixa de ser um vício. Ela vira magicamente uma virtude espiritual. A famosa fé. Exatamente. O que era burrice financeira ou médica vira uma qualidade moral elevadíssima. E olha, para ele, a fé não tem absolutamente nada de virtuosa. Ele a define como a rendição total da razão. É uma abdicação voluntária do pensamento crítico. Palavras fortes. Muito fortes. E ele fundamenta isso usando 2 ferramentas clássicas da filosofia da ciência. A primeira é o ônus da prova. Quem afirma é quem tem que provar. Perfeitamente. Ele argumenta que o trabalho de provar que algo não existe não cabe aos céticos. Ele diz que ele não precisa provar que deuses não existem. Pelo mesmo motivo que ele não precisa provar que não existem, sei lá, duendes. Ou unicórnios invisíveis galopando pela sala. A regra é clara na ciência. Quem faz a alegação afirmativa, e principalmente uma alegação extraordinária, tem a obrigação inegociável de fornecer evidências extraordinárias. E qual seria a segunda ferramenta que ele usa? O conceito da alegação infalsificável. Para explicar isso, ele invoca aquela famosa analogia do dragão na garagem, que foi popularizada pelo Carl Sagan. Essa analogia do dragão é brilhante para ilustrar a frustração que é debater dogmas. Para quem está ouvindo e não conhece, funciona mais ou menos assim. Manda vez, explica aí. Se eu afirmo para você que eu tenho um dragão imenso morando na minha garagem,
A reação imediata e natural de qualquer pessoa é falar, beleza, me leva lá pra ver. O mínimo que se espera, né? Só que aí eu digo, ah não, mas é que ele é um dragão invisível. Aí já começa a complicação. Pois é. Então, a pessoa, ainda tentando ser super lógica, sugere tudo bem. Então vamos jogar farinha no chão da garagem para capturar as pegadas da criatura. Boa ideia. E qual é a desculpa agora? Eu respondo, não vai dar certo. Esse dragão flutua o tempo todo, ele não toca o chão. Aí a pessoa tenta mais uma cartada e diz, então vamos usar um sensor térmico para medir o calor do fogo que ele cospe. E a resposta, claro, é mais uma desculpa. Lógico. Eu rebato dizendo, mas o fogo dele é um fogo espiritual, não emite temperatura física. E é exatamente aí que a armadilha se fecha, né? Se uma afirmação é construída e blindada com tantas desculpas que nenhum teste consegue refutar... Nenhuma evidência contrária importa. Exato. Se nenhuma observação pode provar que ela está errada, então, logicamente, essa afirmação é totalmente vazia de significado empírico. Fica sendo só um jogo de palavras. Sim, um dragão invisível, incorpóreo, que cospe fogo frio e flutua sem deixar marcas, tem exatamente o mesmo impacto na nossa realidade objetiva do que a completa ausência de um dragão. É a mesma coisa que nada. O Hitchens contrasta muito essa ginástica retórica com o método científico. Porque a ciência faz o oposto. Ela observa, levanta hipóteses e submete essas ideias a testes cruéis. E o mais vital, ela se autocorrige quando percebe que errou. É esse mecanismo de destruir as ideias ruins que permite que a gente erradique doenças, e mande sondas para Marte. Exato. Já a religião, na análise dele, faz o caminho inverso. Diante de montanhas de evidências contrárias da geologia, da biologia, da astronomia, ela não se autocorrige. Ela só dá uma maquiada. Ela reinterpreta as doutrinas originais para se acomodar à nova realidade e ainda finge, de um jeito meio cínico, que era aquilo que a metáfora queria dizer desde o começo. Mas espera aí. Se a ciência acaba destruindo a leitura literal do Gênesis e de outros mitos de criação, a última trincheira de defesa de quem acredita costuma ser a bússola moral. Sim, é para onde a maioria das pessoas corre. Tipo, a galera diz, tudo bem, a geologia e a astronomia dos livros sagrados estão totalmente erradas, mas a ética contida neles é o alicerce insubstituível da nossa civilização civilizada. O famoso prêmio de consolação. Isso. O Hitchens aceita esse prêmio de consolação ou ele detona essa trincheira também? Ele detona, e com uma ferocidade impressionante. Ele argumenta que, se a gente olhar para esses textos com honestidade, sem aqueles óculos cor-de-rosa da tradição... Sem passar pano. Isso, sem passar pano, a gente vai ver que eles estão repletos de barbáries, puras e simples. Eles passam longe de serem sublimes. Ele dá exemplos específicos. Dá, vários. Ele elenca as passagens bíblicas que comandam a execução a pedradas de crianças desobedientes, as ordens divinas para genocídios literais de tribos rivais... Onde até os bebês deviam ser mortos. Exatamente. Ele menciona o endosso explícito à compra e venda de seres humanos como escravos e uma misoginia estrutural super profunda. Nossa, é muito pesado quando você lista tudo assim. E para ele, ler essas diretrizes cruéis e chamá-las de a palavra inerrante e atemporal do Criador das Galáxias é, usando a palavra dele, obsceno. Então, na visão materialista dele, o que são esses livros? Eles são exatamente o que parecem ser. Eles são o raciocínio moral limitado, tribal e assustado de patriarcas da Idade do Bronze. Homens que não sabiam absolutamente nada sobre biologia, cosmologia ou direitos humanos. Faz sentido dentro da lógica dele. E sabe, isso se conecta perfeitamente com a crítica que ele faz sobre o determinismo geográfico. A loteria do CEP. Exato, porque a simples existência de dezenas de crenças diferentes, cada uma dizendo que é a única verdade absoluta, meio que destrói a ideia de uma revelação universal. Totalmente. O Hitchens aponta que a religião de alguém é, na imensa maioria das vezes, um mero acidente de nascimento,
É uma loteria geográfica. Se alguém nascer no interior da Arábia Saudita, vai crescer sendo um muçulmano devoto. Se nascer numa vila na Índia, será hindu. E se nascer no interior do Brasil, vai ser cristão. Então a pergunta que ele faz é como a verdade suprema de todo o universo poderia depender de uma maneira tão arbitrária da latitude e longitude do hospital onde a pessoa nasceu. É uma pergunta que não tem uma resposta teológica fácil. Nenhuma. A conclusão lógica dele é devastadora. Todas as centenas de religiões do mundo não podem estar certas ao mesmo tempo, porque as regras delas se contradizem. E é nesse campo minado aí de contradições que o Hitchens ataca um dos alvos mais interessantes do ensaio dele, que é a figura do crente moderado. O crente moderado, como assim? Aquela pessoa super contemporânea, sabe? Que aceita a teoria da evolução, entende o Big Bang, defende a igualdade das mulheres, condena a escravidão, mas que aos domingos continua batendo no peito e se declarando fiel ao texto milenar. Ele tem um rótulo para essas pessoas, não tem? Tem. Ele usou tola de um jeito muito provocativo. Ele chama essas pessoas de ateus que apenas ainda não admitiram para si mesmos. Olha, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um momento aqui. Pode ser? Claro, manda. O Hitchens é implacável com os religiosos moderados, como você bem disse. Mas será que essa capacidade de ignorar as partes terríveis do livro, tipo, decidir ativamente não apedrejar ninguém e reinterpretar o texto de forma suave, não é exatamente a engrenagem que permite o nosso progresso moral? É uma ótima provocação. Porque ele enxerga isso como uma desonestidade intelectual absurda, mas quem está de fora não poderia ver essa filtragem como uma adaptação cultural necessária e até pacífica. Essa é a dúvida central de muitos debates seculares hoje em dia. E a resposta do Hitchens para isso é muito específica. O que ele diz? Ele chega a concordar que a atitude pragmática de abandonar as práticas bárbaras é sim maravilhosa para a sociedade. O problema insolúvel na cabeça dele é a apropriação indevida do crédito por essa mudança. Como assim? Crédito? Pensa do seguinte modo: o cristão ou muçulmano moderado de hoje não chegou à conclusão de que a escravidão é uma abominação moral, lendo o texto sagrado com mais atenção. Porque, como a gente viu, o texto permite e regulamenta a escravidão. Verdade. O manual original diz que pode. Então, essa pessoa chegou a essa conclusão ética usando a mesmíssima razão secular moderna, a mesma empatia inata e o mesmo cálculo de direitos humanos que um ateu usa. Entendi. Ele está dizendo que o religioso usa a ferramenta laica. Sim, só que o moderado faz o trabalho de trás para frente. Ele pega essa conclusão moral avançada, que foi conquistada pela sociedade civil com muito suor e sangue filosófico, e tenta empurrar ela à força para dentro da religião. Fingindo que a religião sempre ensinou a ser bonzinho. Exato. Para ele, é a razão secular que está puxando a carroça do progresso, enquanto a religião tenta frear as rodas. A moralidade secular é quem civiliza a crença e nunca o oposto. É aqui que a coisa fica realmente interessante, nossa. Porque se a moralidade do ser humano moderno, sem religião, é superior à moralidade dos textos originais, isso cria um problema colossal sobre a própria natureza do Deus descrito neles. Um problema gigantesco. E o Hitchens eleva muito a aposta nesse ponto. Ele diz que mesmo que os céus se abrissem amanhã, e a existência do Deus abraâmico fosse comprovada inquestionavelmente pelos telescópios da NASA, ele ainda se recusaria a dobrar os joelhos. Sim, ele diz que não adoraria de jeito nenhum. Por quê? Porque ele descreve esse Deus como um ditador celestial. Ele usa até aquela expressão, um Kim Jong-il cósmico. Pois é uma rejeição que vai além da evidência factual. Entra num campo de rebelião moral mesmo. Ele olha para a descrição de um ser que é onipotente, mas que tem um temperamento de um tirano mesquinho. Um tirano que exige aplauso o tempo todo. Exato, um ser que exige adoração constante. E pior, que cria leis onde os crimes de pensamento, tipo o simples ato de desejar algo ou de ter uma dúvida genuína, são puníveis com a tortura máxima. É bizarro quando você coloca nesses termos. Alguém que supostamente cria um universo infestado de tsunamis, parasitas, desastres naturais terríveis.
E depois exige que as suas criaturas cantem louvores de gratidão cada vez que elas sobrevivem a esses desastres que ele mesmo projetou. É o cúmulo da manipulação, na visão dele. E o alvo principal dessa repulsa moral do Hitchens é a doutrina do pecado original. Ele descreve isso sem meias palavras como um abuso psicológico institucionalizado. Nossa, para explicar isso, ele usa uma analogia sobre a máfia. E para quem está escutando, é uma imagem muito vívida. É uma das melhores analogias do texto. Ele diz que a religião te convence de que você nasceu completamente doente, quebrado, que a humanidade é corrompida desde o primeiro choro de bebê. Que os nossos instintos mais básicos são crimes contra o cosmos. Isso. E essa narrativa, segundo ele, funciona exatamente como um clássico esquema de proteção da máfia siciliana. Explica como é esse esquema, porque muita gente pode não sacar de cara. É como se criminosos passassem na rua de madrugada quebrando todas as janelas e vitrines das lojinhas do bairro. Aí no dia seguinte de manhã, eles mesmos aparecem na porta desses comerciantes oferecendo um serviço exclusivo de segurança. Segurança contra os próprios vândalos que quebraram tudo. E cobrando caríssimo. Exatamente. A doutrina, segundo Hitchens, cria um problema fabricado e incurável, uma culpa com a qual você já nasce, única e exclusivamente para poder monopolizar a venda da cura. E a cura é a submissão total à igreja. Essa inversão dele é genial. Ele reduz dogmas teológicos super intrincados a meros mecanismos tribais de controle comportamental através do medo. E o medo é a chave de tudo. É a grande ferramenta. E o principal instrumento desse medo, claro, é o conceito do inferno, que talvez seja a ideia que ele considera a mais imoral já inventada. Punição infinita, né? Sim. A premissa de aplicar uma tortura física e psicológica eternas por causa de crimes que são finitos, crimes cometidos numa vida curta de, 70 ou 80 anos. A matemática simplesmente não bate. O Hitchens raciocina que nem as figuras mais monstruosas da nossa história, tipo, nenhum Stalin, nenhum Pol Pot, mereceriam ser submetidos a uma tortura infinita. Porque o infinito transforma qualquer punição num sadismo desproporcional. E o que agrava esse quadro todo é a regra arbitrária de quem se salva e quem vai para esse inferno. As regras de salvação são outro ponto que ele ataca. Porque, em muitas vertentes religiosas, um ditador que cometeu genocídio pode ser absolvido de todos os seus crimes horríveis se ele só aceitar a divindade correta no leito de morte, no último suspiro. Enquanto um médico maravilhoso que passou a vida inteira salvando crianças órfãos, esse médico será queimado e torturado para sempre, apenas porque ele usou o próprio cérebro para concluir que não tinha evidência suficiente para acreditar na religião certa. Para o Hitchens, isso é a antítese de qualquer justiça. Totalmente. E isso tudo leva a gente para uma parede de tijolos intransponível na teologia, que ele aborda com uma precisão cirúrgica o famoso problema do mal. E ele não trata isso como um debate acadêmico leve, não. De jeito nenhum, ele não vê como um quebra-cabeça filosófico. Ele diz que é uma refutação direta. Ele usa aquela imagem perturbadora de uma enfermaria pediátrica cheia de crianças com leucemia ou câncer ósseo. É de cortar o coração. Sim. Ele questiona se existe um Criador e ele é puramente bondoso, todo-poderoso e sabe de tudo o que acontece. Como é que esse Criador permite que uma criança seja devorada por dentro por células doentes antes mesmo de aprender a falar a primeira palavra? Aí entra o paradoxo de Epicuro, é implacável. Se Deus quer impedir o mal, mas não consegue, então ele não é todo-poderoso. Se ele consegue impedir, mas não quer, então ele é malévolo. Exato. E tentar argumentar para a mãe dessa criança que o câncer faz parte de um plano maior misterioso é um insulto à inteligência e uma falta de empatia brutal. O Hitchens aponta que a explicação secular é a única que faz sentido prático. Um mundo cheio de doenças e de sofrimento biológico aleatório é exatamente o que a gente esperaria encontrar se fôssemos o produto de uma evolução cega. Uma seleção natural não guiada no universo que simplesmente não liga para nossa existência. O que nos empurra para o outro beco sem saída lógico que ele aborda, a ilusão do livre-arbítrio diante da onisciência. Esse argumento quebra a cabeça de muita gente. Pensa nas implicações. Se existe uma entidade onisciente que planejou o universo desde o início, isso significa que ela sabia, com precisão milimétrica,
cada evento que aconteceria. Antes de acender a primeira estrela, ela já sabia tudo. Tudo. Se essa entidade constrói o universo, sabendo perfeitamente que uma pessoa X vai nascer numa certa cidade, vai fazer certas escolhas inevitáveis e no fim vai para o inferno. Então essa pessoa X nunca teve uma escolha real. O roteiro já estava escrito, impresso e carimbado antes do Big Bang. O livre-arbítrio evapora. Exatamente, se dissolve. Portanto, criar bilhões de seres conscientes já sabendo que a maioria absoluta está destinada ao tormento eterno e depois punir essa galera por seguir um roteiro que foi imposto lá na criação? É moralmente monstruoso. É um conceito sádico. Então, olha só a montanha que a gente construiu até aqui. Se a gente olhar para o conjunto da obra, se os argumentos lógicos colapsam, se as evidências científicas desmentem os relatos antigos, e se esse sistema de justiça cósmica é sádico aos olhos da razão, sobra uma interrogação gigantesca. surge a grande pergunta no centro da nossa análise de hoje. Se a religião é tão frágil analiticamente, de onde diabos ela veio? E por que ela sobrevive, domina e persiste com tanta resiliência na mente da nossa espécie? Pois é. E aqui o Hitchens abandona a filosofia pura e recorre à biologia evolutiva para responder a esse porquê. Fazendo a ponte com a ciência. Isso. Ele diz que a religião não cai do céu por causa de uma revelação mágica. Ela brota de baixo para cima da nossa própria maquinaria cognitiva. Para quem está ouvindo e gosta de evolução, nós somos descendentes de primatas que viviam num ambiente brutal. A savana africana, cheia de predadores. Exato. E o nosso cérebro evoluiu um mecanismo de sobrevivência que os cientistas chamam de detecção hiperativa de agência. Traduzindo, como é que isso funciona na prática? Imagina que o nosso ancestral está lá no mato e ouve um barulho de galho quebrando. Aquele que imediatamente presume que o barulho é a intenção ou a agência de um leão. Esse cara foge e sobrevive. Sobrevive e passa os genes paranoicos adiante. Mesmo que fosse só o vento que quebrou o galho. Porque fugir do vento custa só algumas calorias. Mas ignorar um leão custa sua vida. A gente é, biologicamente, descendente desses sobreviventes super paranoicos que viam intenção e rostinhos escondidos em todas as sombras. Perfeito. Então, quando esses ancestrais começaram a lidar com coisas gigantes, como vulcões, secas e tempestades de raios que eles não entendiam, o cérebro deles fez o que estava programado para fazer. Atribuiu agência para os fenômenos naturais. O vulcão não é uma placa tectônica se movendo, é o deus do fogo que está super irritado porque não recebeu um sacrifício. Exatamente. O mito nasce dessa ignorância profunda aliada ao nosso viés de sobrevivência, de achar que tem alguém controlando as coisas. Tá, isso explica o passado distante dos caçadores-coletores. Mas hoje a gente entende a tectônica de placas, a gente sabe o que é um vírus. Não precisamos matar um bode para tentar fazer chover. O que mantém essa engrenagem rodando tão forte agora? Aí o Hitchens não hesita em apontar o dedo para a doutrinação sistemática de mentes jovens. É o pilar que sustenta o negócio hoje em dia. As crianças? Sim. Ele argumenta que, se uma religião tentasse recrutar adultos de 30 anos, saudáveis e com pensamento crítico pleno, contando histórias sobre cobras falantes e partos virginais, a taxa de conversão seria quase nula. Ninguém ia comprar essa ideia. Ninguém. É por isso que todas as crenças fazem um esforço colossal para injetar os dogmas e principalmente o medo do inferno no cérebro das crianças muito pequenas. A biologia programa a criança para confiar cegamente na autoridade dos pais. É um mecanismo de sobrevivência puro. Faz todo sentido. E para os adultos que já estão no sistema, como é que a crença se mantém viva sem desmoronar? Pelo conforto psicológico. O Hitchens disseca a prática da oração, por exemplo. Ele não vê a oração como uma linha direta de comunicação com o cosmos, mas sim como um mecanismo interno para lidar com o estresse. Ele cita aqueles estudos de hospitais, né? Cita estudos rigorosos em duplo cego que testaram se a oração afeta a recuperação de pacientes doentes. O resultado é sempre nulo. É indiferenciável do puro acaso matemático. Então, na prática, não muda a realidade. Não.
A pessoa que está rezando não está alterando a biologia de ninguém, ela está conversando consigo mesma num ciclo de autorregulação emocional para lidar com o desamparo diante da dor ou da incerteza. E isso leva a gente para o produto de conforto final. A promessa mais cobiçada de todas, que a religião promete entregar no pacote, a negação da morte. Ah, a vida após a morte. O ponto central. A promessa irrecusável de que nós não vamos deixar de existir e que vamos reencontrar a nossa família. Ele categoriza isso como o auge do pensamento mágico humano. Uma incapacidade infantil de aceitar o fechamento definitivo das cortinas. E ele se apoia na neurociência moderna para isso. A nossa consciência, as nossas memórias, a nossa personalidade inteira. Tudo isso é produto exclusivo do funcionamento físico da gelatina do nosso cérebro. Quando a máquina biológica desliga por falta de oxigênio, tchau. Tchau. O software que nós somos não flutua para um plano astral luminoso. Ele simplesmente cessa, ele apaga, como a chama de uma vela. E o que é super contraintuitivo na visão do Hitchens é que ele não fica triste com isso. Pelo contrário, ele acha bom. Sim, ele argumenta que a imortalidade, aquela vida eterna descrita nas religiões, seria, na verdade, um inferno disfarçado. Como assim um inferno? Pensa em existir de forma consciente por bilhões e trilhões de anos, muito depois das últimas estrelas terem apagado no universo. É um estado de estagnação mental e um tédio infinito. Ele compara o paraíso a uma eterna coreografia de louvor da qual você não tem permissão para sair. Peraí, então quer dizer que a mortalidade, o fato assustador de que a gente vai morrer um dia, não é o grande problema trágico da nossa história, mas sim a solução para o tédio existencial. Exatamente isso que ele propõe. Nossa, isso inverte completamente a chave do nosso medo da morte. Mas aí fica a dúvida. O que isso significa para a nossa vida diária? Os críticos costumam jogar na cara dos ateus aquele argumento clássico. Ah, se não tem um juiz cósmico te olhando, se não tem punição no fim, como vocês não saem por aí cometendo crimes? Como não caem no niilismo absoluto? Essa é a crítica mais comum, com certeza. E a resposta dele é de uma clareza poética linda. Ele rebate dizendo que se uma pessoa é caridosa apenas porque tem medo de fritar no inferno, ou porque quer ganhar um terreno com vista para o mar no paraíso, essa pessoa não é moral de verdade. ela não tem moralidade genuína. Ela é apenas um agente calculista. Está só querendo maximizar os próprios lucros no mercado futuro de almas. É interesse puro. A verdadeira ética, a capacidade real de agir de forma altruísta, ela brota exclusivamente da empatia humana biológica. É a capacidade de olhar para o sofrimento de um outro primata e sentir aquela dor. A gente não precisa de uma chantagem cósmica ou de câmeras de vigilância celestiais para escolher não ser cruel com os outros. E se a gente conectar tudo isso com a imagem maior do sentido da nossa existência? A filosofia do Hitchens atinge o clímax aí. Ele substitui aquele conforto anestésico das ilusões pela dignidade de encarar a realidade brutal de frente, como um adulto. Sim, ele tira as rodinhas da bicicleta. Sem a rede de segurança reconfortante do sobrenatural, o ateísmo não é um vazio cinza e depressivo. É o reconhecimento de que a finitude não tira o valor das coisas. É justamente a escassez que cria o valor de tudo. É economia básica aplicada à própria vida. É ter a clareza de que este é o nosso único e brevíssimo momento no palco, num universo que tem uns 14 bilhões de anos. Saber que as cortinas vão se fechar dá uma urgência avassaladora para cada amizade. Cada ato de compaixão. Sim, cada prato de comida bem temperado, cada página de livro que a gente lê. A nossa vida secular não precisa de significados pré-fabricados por divindades iradas da Idade do Bronze. A nossa capacidade de existir com curiosidade perante o desconhecido já é o suficiente. Para sintetizar a essência de todo esse mergulho que nós fizemos, o argumento do Christopher Hitchens repousa sobre a premissa de que o ateísmo não é, como a galera costuma caricaturar, o ato de um adolescente revoltado querendo pecar em paz. Não tem nada a ver com isso. Ele quer, erguida sobre pilares lógicos e científicos, rejeitar a religião é a única postura de honestidade intelectual que resta a um adulto que valoriza a evidência mais do que a autoridade de homens antigos.
Um adulto que prefere as verdades difíceis e frias da ciência, em vez de se aconchegar em contos de fadas. E ele fecha o raciocínio aceitando plenamente a própria finitude, sem tremer diante de um julgamento final imaginário. E olha, chegando ao fim dessa jornada tão intensa, eu faço questão de reforçar para quem acompanhou a gente até aqui. A nossa exploração da mente do Hitchens foi estritamente analítica. Importantíssimo lembrar. Nós mergulhamos nas profundezas desse texto para entender a máquina lógica de uma das vozes mais contundentes do ceticismo, sem qualquer juízo de valor institucional por parte do nosso programa. A gente não está dizendo em quem você deve acreditar. Sem dúvida. A capacidade de desconstruir, ouvir e debater um argumento que foi bem desenhado, mesmo aquele argumento que pode causar um desconforto gigantesco na gente, é exatamente o que mantém as engrenagens do pensamento crítico rodando numa sociedade saudável. Falou tudo. Mas claro, seria um pecado intelectual se eu deixasse a galera que escuta a gente ir embora sem plantar uma última pulga atrás da orelha. Lá vem você, manda. Tem uma questão muito complexa que o material dele não resolve, mas que a lógica do próprio Hitchens acaba despertando. Ele defende com unhas e dentes que a humanidade precisa crescer, abandonar a infância da superstição e adotar um mundo governado só pela razão e pela ciência. Sim, esse é o sonho de consumo secular dele. Mas se a gente lembrar da própria premissa evolutiva que ele usou lá atrás, se a nossa biologia de primata, forjada na savana africana, programou a gente com essa fome irracional e devoradora por grandes narrativas dogmáticas para colocar ordem no caos do mundo, será que o nosso software cerebral permite que uma sociedade puramente laica, fria e racional, consiga matar essa sede de sentido no longo prazo? Nossa, essa é pesada. Ou será que, empurrados por essas nossas configurações de fábrica biológicas, a gente só vai substituir os deuses de pedra e os céus metafísicos por novas ideologias aqui na Terra, tipo uma política identitária extrema, ou cultos bizarros a bilionários da tecnologia, ou até um dogmatismo científico meio cego, tratando essas novas narrativas seculares exatamente com o mesmo fervor inquestionável, a mesma caça aos hereges e o mesmo fanatismo daquela religião que a gente jurou que tinha superado. Olha, é um ciclo perigoso. Ficou alerta. Fica o imenso questionamento na mesa. Continuem curiosos, galera. Continuem desafiando as configurações padrão do mundo ao redor de vocês e até o nosso próximo mergulho profundo.